Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio 52 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do jornal O Popular. Em julho de 2021, o advogado Romero Arruda, especialista em orçamento público, escreveu em artigo no site Metrópolis sobre a mais nova jabuticaba brasileira da nossa política. Ele se referia a transferências especiais, mecanismo criado no Congresso Nacional que permitia liberar parte das emendas dos deputados federais e senadores diretamente para o caixa do beneficiado. Romero Arruda batizou a nova norma de PIX orçamentário, que depois virou emenda PIX na boca dos políticos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e nas reportagens da imprensa. Romero Oliveira Arruda especializou-se em orçamento público pelo Instituto Legislativo Brasileiro, com atuação no Congresso Nacional. Ele tem passagem por gabinetes parlamentares, lideranças partidárias e comissões temáticas. Já foi assessor técnico da presidência da Comissão Mista de Orçamento e atualmente é assessor técnico da Relatoria Geral do Orçamento da União de 2023. Romero, muito obrigada pelo seu tempo e por se dispor a conversar aqui no Jornal Popular. Boa tarde, Cileide, boa tarde a todos os amigos do Jornal Popular. Eu agradeço aqui o convite, é uma honra colaborar com esse debate. E a ideia é sempre estarmos à disposição para falar um pouquinho de orçamento e tentar, obviamente, não só simplificar, mas convidar os leitores do Popular a interagirem com essa matéria, já que estamos falando do dinheiro de todos nós. Pois é, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo voltando alguns anos. A partir de 2015, ocorreram várias mudanças no orçamento, na forma de elaborar esse orçamento, que depois foram até seguidas por assembleias legislativas e câmaras de vereadores. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa com o senhor explicando o que aconteceu, quais foram as mudanças a partir de 2015. Perfeito, Sileide. O recorte que você utiliza da data de 2015 é o que nós técnicos também enxergamos aqui como um divisor de águas, uma vez que ele deu início a um processo que até então a gente só tinha visto o Congresso tomar o caminho de ida. Curiosamente, enquanto estamos aqui gravando, talvez hoje tenha uma decisão aqui judicial que coloque um pouquinho de dúvida sobre essa história ser um caminho só de ida. Mas do que nós estamos tratando? Antes de 2015, toda a construção, todas as prerrogativas que o parlamento usava na elaboração do orçamento, elas careciam de impositividade para a execução orçamentária, portanto, era uma relação que estava absolutamente condicionada ao relacionamento, ao bom relacionamento com o Poder Executivo. A partir de 2015, e esse ano não me parece ser uma coincidência, uma vez que a gente sai de um processo da eleição presidencial de 2014, um processo extremamente rivalizado, com um país muito dividido, semelhante com o que a gente enxergou agora na eleição de 2022, uma eleição muito polarizada, e o Congresso Nacional, em 2015, resolve adotar para si uma prerrogativa importante, que foi tornar as suas emendas individuais com a característica de imposição ao Executivo, ou seja, o parlamentar passou a elaborar uma emenda, uma fatia, um pedaço do orçamento, e esse pedaço necessariamente, ressalvado aqui impedimentos técnicos, necessariamente deveria ser cumprida a vontade do parlamentar pelo Poder Executivo. E de lá para cá, logo em seguida, nós tivemos as emendas de bancada, que são aquelas elaboradas conjuntamente por cada bancada representativa aqui no Congresso Nacional da sua unidade da federação,
deputados federais e senadores da República, também se tornaram impositivas, emendas de bancada. De 2020 para cá, já nessa legislatura, a gente acompanhou o nascimento, como você bem disse, das transferências especiais, que eu carinhosamente apelidei de PIX orçamentário, pela sua característica de simplesmente ser uma transferência de recurso aqui do plano federal para o plano subnacional, para estados e municípios. A gente assistiu também o empoderamento do Congresso na elaboração do orçamento público através das emendas de comissão, que são emendas discutidas nas comissões temáticas aqui no plano federal, na Câmara Federal e no Senado, e também o marcador RP9, que passou a denominar as emendas de relator, que até então eram utilizadas para erros e omissões do projeto de lei que o Executivo encaminhava, e passaram, então, a ter outra conotação, uma dimensão do poder também de execução de emendas elaboradas pelo Congresso Nacional. Então, peraí, só para a gente colocar numa ordem aqui. Então, nesse momento, você cria você cria essa emenda impositiva que é do deputado mesmo, que é individual, que eu não sei qual que é o nome técnico que se dá para elas, e também cria-se esse RP9, que era só para organizar, corrigir erros do orçamento. Não havia até então emenda de bancada, emenda de comissão. A emenda de bancada ela se torna impositiva a partir de 2019. Ela existia, mas carecia, assim como a emenda individual, de um caráter que desse a ela uma verdadeira execução. Essas emendas, antes de se tornarem impositivas, elas eram alocadas no orçamento público e geralmente não eram executadas, ou eram executadas em parte, quando essa parte também interessava ao Poder Executivo. Então, portanto, havia sim nesse recorte uma condição de submissão. O parlamentar ele ficava pedindo pela execução das suas emendas, coisa muito diferente de você ter na Constituição Federal uma garantia de que as suas emendas serão executadas, independentemente de você estar posicionado enquanto parlamentar na situação ou na oposição. Então, os primeiros passos dessa agenda do Legislativo no orçamento se deram através das emendas individuais e depois das emendas de bancada. A transferência especial, aí, o PIX orçamentário, ela já é uma evolução dentro da emenda individual. O marcador a qual você fez menção agora, o da emenda individual, é o RP6, resultado primário número 6. Então, o orçamento tem essa marcação justamente para que fique identificada a origem daquela emenda. No caso do RP6, ela é uma emenda individual, dividida por igual, tanto entre os parlamentares da Câmara Federal quanto os parlamentares do Senado. E significa hoje, individualmente, qual valor para cada parlamentar? Para o orçamento de 2023, esse valor é na casa de 19 milhões de reais para cada parlamentar. 513 deputados e 81 senadores. Bom, aí em 2019 cria-se a emenda de bancada. Ela passa a ser impositiva. Qual que é o valor? E aí são 2 pedaços do orçamento da União que são abocanhados pelo Congresso. O que isso representa no total? Para as bancadas, o valor é distribuído de maneira uniforme também para as 27 bancadas da federação. Para 2023, esse valor é de 285 milhões de reais por bancada. Posteriormente foi criado o PIX orçamentário, eu não sei qual que é o primeiro, isso ajuda a explicar. Então, nós temos aí o PIX orçamentário, que é só a forma de liberar o recurso, não mexe no valor dos recursos, e
a RP9, que era essa emenda do relator, que ela tinha um papel só de correção de emendas, e que ela muda, né? O que é essa mudança e quando cada um acontece? A transferência especial, que é o PIX orçamentário, ela é criada através da emenda constitucional número 105. Isso se dá no final do ano de 2020. E o que ela determina? Até então, a elaboração, quando o parlamentar iria escolher para onde iriam suas emendas, necessariamente ele deveria vinculá-la a algum programa já existente no Poder Executivo. Então, imagine que a Cileide é a nossa representante e ela vai elaborar a emenda e ela gostaria que a emenda dela fosse um recorte para a saúde. Então, necessariamente, ela faria uma escolha dentro das ações orçamentárias do Ministério da Saúde. E, com isso, a emenda, então, ficaria vinculada ao Estado de Goiás ou ao município de sua preferência, mas dentro daquele programa da saúde. A gente dá o nome para isso de modalidade definida. Pois bem, a transferência especial é exatamente o avesso disso. A transferência especial caracteriza-se pela falta de definição da área temática. Portanto, a alocação do recurso é feita diretamente no Ministério da Economia e o Ministério da Economia simplesmente vai conferir se o beneficiário está correto, se tem o aceite por parte daquele município ou daquele estado, e ele vai realizar uma transferência. Essa transferência passará a integrar, então, o tesouro do beneficiário, estado ou município, para só após o gestor local tomar a decisão de qual área será feita a aplicação. Com isso, a gente tem um resultado prático de esvaziar as políticas públicas. Aquela caixinha da agricultura, da saúde ou da educação deixam de receber esses recursos e o prefeito ou o governador passa a receber um recurso totalmente livre. É claro que há um interesse do Congresso Nacional, ao fazê-lo, de ter menos burocracia no processo da transferência. Quanto uma emenda para uma construção de uma escola poderia se arrastar aí por 2 ou 3 anos entre aprovações de projeto, licitação e a sua efetiva realização de obra, essa emenda da transferência especial, nos 2 primeiros anos, por exemplo, de sua vigência, foram integralmente pagas dentro do mesmo exercício. Então, você garantiu aí uma celeridade para que o recurso chegasse no seu beneficiário. No entanto, o questionamento, o debate público que se faz sobre isso é que a gente perdeu um pouquinho aí de controle e de transparência, já que a gente não consegue mais aferir como se dá a aplicação desse dinheiro na ponta. Esse é um grande desafio ainda aqui no plano federal sobre como essas emendas serão controladas. O Jornal Popular revelou há 2 dias que cresceu, né, o valor de emendas PIX liberados pelos deputados federais de Goiás. Houve um aumento, me parece que em torno de 12% deste ano em relação ao ano passado. Esse crescimento de liberação de recursos de emendas individuais via esse processo de emenda PIX, ele cresceu no país como um todo desde que foi criado em 2020? Cresceu, Cileide. O ano inaugural, a gente teve, somando o Brasil inteiro, uma destinação de cerca de 700 milhões de reais através dessa modalidade. E esse valor, para o segundo ano, já passou para quase 2 bi, e em 2022, o ano vigente aqui de orçamento, mais de 3 bilhões de reais. E isso se deu em todas as bancadas, então foi para todos os estados um crescimento exponencial. Isso justamente pela caracterização de que essa transferência ela atinge o seu beneficiário de modo muito mais rápido do que as emendas tradicionais. Há parlamentares aqui que defendem que deveriam ter 100% das emendas individuais com essa prerrogativa. E só não é possível fazê-lo porque, no caso das emendas individuais, há uma determinação que 50% do valor desses 19 milhões que eu citei, por exemplo, para 2023, necessariamente eles precisam constar
em ações de saúde pública. Então, o parlamentar trabalha com outros 50% que ficam disponíveis para ele escolher a área ou simplesmente para ele realizar a transferência especial. Então, o crescimento, dá para a gente dizer que essas emendas caíram no gosto, tanto aqui da atuação parlamentar em Brasília, mas também caiu no gosto dos gestores. Então, os prefeitos, quando se dirigem agora ao parlamento para pedir emenda, é recorrente que eles também estão pedindo com essa modalidade, justamente para terem maior liberdade da utilização do recurso e menos burocracia na tramitação. Bom, e aí, consequentemente, melhora da celeridade, mas eu acho que quando o senhor fala sobre o problema com esse tipo de emenda, é a questão da qualidade do gasto. Como é que a gente vai poder saber, quando a gente, eu digo, nós, os cidadãos, os contribuintes brasileiros, teremos condições de saber como foram PIX que já foram liberados só neste ano? É possível que isso aconteça? Hoje, Cileide, se você me perguntar para onde foram parar os mais de 6 bilhões de reais nesses 3 anos em que a emenda está vigente, infelizmente eu teria que lhe responder que nem eu sei e muito dificilmente alguns cidadãos saberá. A razão para isso, você tem alguns problemas aqui. A Constituição diz que quando essa transferência é realizada, o recurso passa a entregar o tesouro local, seja do município, seja do estado. Sendo assim, há uma interpretação de que o controle, a fiscalização desse recurso também deveria ser feito pelos órgãos de controle local, não mais então pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público Plano Federal. Essa não é uma decisão, essa não é uma interpretação que tenha uniformidade. Há debate no TCU sobre a fiscalização desse recurso. Há um trabalho importante da CGU, entendendo que se a transferência partiu do plano da União, a União não poderá abrir mão de fiscalizar, mas o fato é que os 3 primeiros anos é muito difícil você aferir o que foi feito com o dinheiro. Vou lhe dar um exemplo aqui. Como a emenda tramita pelo Ministério da Economia, essa emenda passa pela plataforma de gestão de convênios do governo federal, chamada Plataforma Mais Brasil, e nela há um campo específico para preenchimento voluntário dos beneficiários, chamado, ele poderia fazer lá um relatório de gestão desse recurso. Até a presente data aqui, o levantamento é muito recente, da equipe que eu trabalho aqui em Brasília, a gente tem apenas 3% dessas emendas com algum tipo de informação de como o recurso foi aplicado. Portanto, 97% desses 6 bilhões de reais, não há uma linha sequer escrita aqui no plano federal. Portanto, a gente precisa, em algum momento, debater se a celeridade, se a eficiência para fazer o recurso chegar, ela é maior ou mais sagrada ou mais importante para o cofre público brasileiro que a gente ter controle e transparência. Me parece um debate muito importante e não me parece que seja o melhor modo da condução dos recursos públicos, que a gente tenha de perder princípios, pilares tão importantes da administração pública, em detrimento de fazer o recurso chegar mais rápido. Talvez a gente tenha que buscar aqui algum meio de equilíbrio, porque não é razoável que parlamentares façam transferência vultuosas de recursos, estamos falando de bilhões de reais, sem que haja, por parte da sociedade, dos órgãos de controle, a informação sobre a efetivação desses gastos. Bom, Romero, uma questão que eu queria acrescentar a essa conversa é o RP9, né, ou o orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que ele é inconstitucional e eu queria saber o seguinte, nesses 3 anos, me parece, né, acho que ele foi criado em 2019, nesse período,
quanto que foi destinado ao orçamento secreto e quanto já foi liberado desse orçamento secreto que agora o STF diz ser inconstitucional? Nós estamos aqui falando de uma decisão que é muito recente, ainda é importante aguardar a publicação para entender o tamanho do alcance da interpretação do STF, mas o fato é que está decidido pela inconstitucionalidade. Você bem disse, a discussão para a criação dessa nova modalidade, para o empoderamento da modalidade da emenda do relator, ela se deu em 2019, valendo, portanto, para o ano de 2020, a partir do orçamento de 2020. Então, sem arredondar aqui, falando de números sem olhar nenhum papel, você teve cerca de 15 bilhões de reais em 2020 e 2021, mais 16,5 bilhões em 2022. Então, estamos falando aqui, a grosso modo, de 45, 46 bilhões de reais, sendo que desse valor de 2022, você tem metade aí, 8 e alguma coisa, já encaminhados e resolvidos, e outra parte, cerca de 8 bi, que estão, nesse momento, bloqueados, assim como outros recursos do governo federal também estavam, por falta de espaço no teto para acomodação dessas despesas. Mas era um instrumento muito importante, utilizado de modo muito, muito convicto aqui pelo Congresso Nacional, a distribuição desses recursos. Ele passou por algumas fases e, durante a sua conturbada execução, a gente já tinha passado por o enfrentamento de uma decisão liminar da ministra Rosa Weber, que chegou a suspender a execução dessas emendas, e o Congresso Nacional, para atender o chamamento justamente também de transparência e controle, tinha feito algumas adaptações na tramitação desse recurso e promoveu o desbloqueio, promoveu a revisão da medida liminar, mas a ação continuava tramitando e ela veio a ser decidida hoje por sua inconstitucionalidade. Então, nós estamos falando de recurso de cerca de 46 bi, fora o que já estava previsto para o projeto de lei de 2023, que é da ordem de 19 bilhões de reais, e que, com essa decisão do STF, certamente caberá aqui ao relator geral, de quem não tenho procuração aqui para falar sobre o assunto, mas caberá a ele e os demais líderes aqui do Congresso, certamente, a discussão para a realocação desse valor que já estava reservado para as emendas de relator do ano que vem, que é de 19,4 bilhões de reais. E o controle desses 40 e poucos bilhões, 45 bilhões, é melhor do que o da emenda PIX, ou ele também carece desse controle e transparência? No começo, especialmente no primeiro exercício lá de 2020, parte do exercício de 2021, eu diria a você que havia também um grande problema de transparência, uma vez que a denominação desses recursos, eles aparecem no orçamento brasileiro sempre como emenda de relator. Portanto, na primeira fase da execução, não era possível aferir quem era que tinha solicitado, quem tinha pedido ao relator geral para que aquele recurso fosse destinado para o município A e não para o município B. Depois da interferência, da decisão liminar do STF, o Congresso Nacional aprovou medidas para transparência, com publicação através do site da Comissão Mista de Orçamento, e foi criado um sistema para lançamento e controle dessas emendas. Isso tinha tornado, nesse quesito de transparência, houve, de fato, um avanço. E para o ano de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada no final do primeiro semestre, ela dizia não só da obrigatoriedade da publicação de cada escolha do relator, bem como também dizia que, a partir de 23, todas as vezes que uma emenda fosse solicitada por um agente público não parlamentar, por exemplo, um prefeito ou uma pessoa ligada a uma instituição filantrópica de saúde, necessariamente, para ser atendido, precisaríamos
que um parlamentar da Câmara ou do Senado apadrinhasse, pusesse o seu nome como indicador daquela emenda. Portanto, nesse aspecto, a emenda de relator caminhava, até então, para um sentido de qualificar a sua transparência, coisa que ainda não aconteceu na transferência especial. Então, embora os valores aqui da emenda de relator sejam muitas vezes maior, mas justamente por isso e por ter chamado a atenção em todo o debate que ele passou por esses 3 anos, é possível aferir um processo evolutivo que estava conferindo maior transferência, coisa que na transferência especial nenhuma alteração foi promovida desde que a emenda constitucional foi promulgada. Bom, a gente está conversando na tarde de segunda-feira, em meio a essa discussão toda no STF e no próprio Congresso Nacional, né? Está para ser votado a PEC, né, que vai acrescentar recursos fora do teto de gasto. Eu queria que você explicasse para a gente o que está no orçamento da União, né? E quais são os problemas que tanto o governo federal atual, né, o governo de Jair Bolsonaro, quanto o futuro governo de Lula e o próprio Congresso Nacional estão discutindo para incluir numa PEC, porque não está garantido no orçamento que está proposto. Explica, por favor, essa combinação de motivos aí. Perfeitamente, Sileide. Nós estamos diante de um cenário em que o orçamento de 2023, o orçamento da União para 2023, ele tornou-se inexequível e ele não garante a continuidade de políticas públicas importantes, né, em qualquer área que você apontar, especialmente saúde, educação, e chegamos a um nível de investimento mais baixo da nossa história. Isso tem uma razão. Essa razão é o teto de gastos, tão debatido o teto de gastos, uma regra criada em 2016, muito importante no seu contexto quando foi criada, que era uma lógica de tentar fazer um controle das despesas do Poder Executivo, de modo que o endividamento público brasileiro conhecesse algum sistema de frenagem, exatamente para impedir que o governante A ou B topasse, em nome de salvar o seu governo, promover algum endividamento, com o chamado termo aqui, provocando uma irresponsabilidade fiscal. Ocorre que nos 6 primeiros anos vigente dessa regra do controle da despesa, tudo aquilo que está debaixo desse teto, você tem despesas obrigatórias que cresceram mais do que efetivamente o teto pôde crescer. Então, enquanto você tem uma correção do teto pelo índice da inflação, pelo IPCA, você tem despesas lá dentro que crescem acima disso. O resultado disso é que as despesas que a gente chama de discricionárias, aquela em que o chefe do executivo e seus ministros temáticos podem fazer escolha para investir ou escolha para priorização de programas, elas foram sendo comprimidas até chegarmos num nível que eu acabei de chamar aqui de inexequível. Portanto, como a peça do orçamento de 23 ela foi remetida ao Congresso Nacional ainda durante o processo eleitoral, dia 31 de agosto, logo no começo, inclusive, do processo eleitoral, uma única certeza que a gente tinha é que, independente do resultado das eleições presidenciais, qualquer um dos vencedores necessariamente teria que fazer um debate, um amplo debate sobre orçamento público para a acomodação de despesas. E aí eu cito aqui as mais comentadas pela imprensa nacional, de modo geral, e pelos congressistas envolvidos no debate. Não é razoável supor que o orçamento brasileiro possa ser executado tirando o direito das pessoas comprarem remédios pelo programa Farmácia Popular, que compram com subsídio, ou numa cesta grande de remédios que até recebem esses remédios com gratuidade na farmácia. Se essa política pública fica prejudicada, não é difícil imaginar que pessoas que precisam tomar medicamentos, deixarem de tomar, vão acabar gerando ali na frente outro tipo de despesa, porque
terão agravamento de suas doenças. Então, isso absolutamente não é razoável. Não é razoável, por exemplo, que o valor que o poder, que a União repassa para estados e municípios para o complemento da merenda escolar tenha ficado 5 anos sem nenhum tipo de reajuste, fazendo com que o complemento hoje da União ele é absolutamente fora da realidade do valor que cada aluno precisa para se alimentar por dia. Então, esses são exemplos graves. Nós não temos dinheiro no orçamento do ano que vem para aquisição de vacinas, não só as vacinas importantes e recentes do enfrentamento à pandemia da Covid-19, mas como qualquer outro pacote. Tá, e falta Então, quanto? Falta 80, falta 140, falta 190 bilhões? O quanto falta? aí é onde a política usa de mais de uma calculadora. É difícil fazer essa conta. Uma conta que é certeira é a seguinte: você tinha uma expectativa, principalmente no segundo turno, prometido e compromissado pelos dois candidatos, o presidente eleito e o atual presidente Bolsonaro, de que dariam seguimento ao benefício do Auxílio Brasil, que deve voltar a ser Bolsa Família, no valor de R$600. O orçamento do ano que vem garante, até então, um recurso de 405. Portanto, só essa diferença aí de R$195 para complementação desse programa, que é o principal programa de distribuição de renda do governo federal, ele orça um valor de 52 bilhões de reais. O presidente Lula, vencedor das eleições, fez um compromisso de que criaria ainda um benefício adicional para crianças até 6 anos de idade, de R$150. Isso estima-se mais 18 bi. Então, quando a gente pensa só no arcabouço do chamado Bolsa Família, você já está falando aí de 70 bilhões de reais. Então, a recomposição do restante depende muito do que o Congresso entende como priorização e também daquilo que a equipe de transição do novo governo passa a sinalizar que é importante. Por que eu digo da equipe de transição? Porque isso não é uma expressão usual, mas a PEC, da maneira com que ela foi escrita e da maneira que ela já passou no Senado Federal, já teve a sua aprovação em 2 turnos no Senado, ela permite que a equipe de transição dialogue com o governo sobre essas prioridades. Então, o valor até então é um valor de 145 bilhões de reais, tanto para atender o benefício da assistência social do Bolsa Família, quanto para a recomposição de várias dotações orçamentárias dos mais diversos temas, de educação, cultura, saúde, ciência e tecnologia, infraestrutura e Essa muito emenda, outros que estão na frente. além desses 145 bilhões para 2023, essa emenda também prevê recursos, eu não sei qual seria o nome, um crédito orçamentário, digamos assim, para o orçamento de 2022, para o governo de Jair Bolsonaro fechar as próprias contas? Sim, se a gente tomar por base, então, como o texto ainda não foi votado na Câmara, ele naturalmente pode ser ainda alterado. Mas se a gente tomar por base o texto aprovado no Senado Federal, você tem uma autorização para que toda vez que o governo central tenha uma arrecadação superior à arrecadação que ele esperava, ele pode pegar parte desse valor excedente e assumir despesas necessariamente com investimentos. Aqui estamos falando de rodovias, portos, aeroportos, construções de modo geral, com caráter de investimento. Até então, a PEC foi apresentada com uma possibilidade de que isso começaria a valer a partir de 2023. Mas o texto, acordado e votado no Senado, tirou a expressão lá 2023. Com isso, portanto, a PEC sendo aprovada e promulgada dentro do exercício de 2022, a gente já poderia também aferir crédito excedente, já que a arrecadação desse ano
já está acima do que era esperado, ou seja, você tem um excedente de arrecadação. Isso produziria efeitos, sim, para 2022 e se tornaria um crédito muito importante para o fechamento das contas do final do governo Bolsonaro. Já sabe o valor, o cálculo desse excedente aí daria quantos bilhões a mais? 22,9 bilhões, tanto para 2022 quanto para 2023. Tá. Para encerrar a nossa conversa, nós já temos mais de 35 minutos. Eu queria, com a experiência que você tem de orçamento público, eu queria que você esclarecesse uma coisa. Quando foi criado o teto de gastos há 6 anos atrás, a ideia é que os gastos fossem comprimidos para que houvesse uma poupança aí para pagar dívidas. Por que agora nós estamos com essa necessidade de mexer autorizar um excedente de gasto? O teto errou, quer dizer, a política de criação de teto como esse controle de gastos foi excessivo, foi um erro, ou não houve o controle de gastos, gastou-se mais do que deveria, e qual governo fez isso? Foi o do Michel Temer, foi o atual? Onde é que aconteceu o vazamento aí, o excesso de gastos? Perfeito, Sileide. Veja, essa discussão ela entra dentro não à toa discute-se o arcabouço fiscal brasileiro, ou seja, o nosso controle aqui de gastos, ele não pode nunca estar vinculado a um só fator. O teto ele compõe uma outra série de regras que já tentavam fazer controle. Aí nós podemos elencar aqui a regra de ouro, a própria regra da lei de responsabilidade fiscal, que também coíbe despesas, por exemplo, gasto com pessoal, tudo isso pensando num controle de endividamento. O que me parece, aí uma opinião aqui muito pessoal, é que o teto de gastos ele não se mostrou eficiente quando você tem o esvaziamento de políticas extremamente necessárias e quando você tem um declínio muito grave da capacidade do país investir. Portanto, hoje você tem o que está debaixo do teto, mais da metade das despesas que estão debaixo do teto estão vinculadas aqui ao aumento do salário mínimo, aos benefícios previdenciários da lei do regime geral da Previdência, a benefícios como seguro-desemprego, abono salarial, e isso consome um espaço tão grande que todo o resto foi sendo comprimido. Perceba, se nada fosse feito, o Brasil ia investir em 2023 22 bilhões de reais. É muito do ponto de vista do senso comum, mas do ponto de vista do país, do tamanho do Brasil, é uma capacidade de investimento muito baixa. Nunca foi tão baixa. Pra você ter uma ideia, o estado de São Paulo, que não é um estado que investe muito, fará um investimento maior em 23 do que a União. Então, perceba, e não estamos falando aqui de um problema de arrecadação. Para você ter uma ideia, entre o que estava programado para se arrecadar e o que de fato deve se fechar nas contas de 2022, o Brasil deve ter uma arrecadação excedente de 250 bilhões de reais. E nada disso pode ser trazido como despesa, nem para essas políticas públicas que eu citei aqui, que eu tenho certeza que é um senso comum saber que elas são importantes, igual a farmácia popular ou as vacinas, muito menos para investimento. Elas ficam a serviço da rolagem da dívida brasileira. Então, me parece que a gente tem uma regra que ela funcionou, porque ela comprimiu, de fato, a despesa, mas talvez agora, depois de 6 anos, a gente tenha notado que ela precisa ser rediscutida, não necessariamente, aqui na minha opinião, que ela precisa ser acabada ou extinguida, mas ela precisa ter válvulas de revisão que façam uma conciliação entre o controle da despesa junto, casado com a arrecadação. Um país que está indo bem, que está arrecadando bem, em tese, poderia ter mecanismo de flexibilização para garantir investimentos que ajudam o nosso país a se desenvolver ou que ajudam a gente a minimizar as desigualdades.
me parece que esse equilíbrio é o grande debate da gente assistir para o começo da próxima legislatura e do próximo governo que toma posse dia 1º. Romero Oliveira Arruda, assessor técnico, né, da Relatoria Geral do Orçamento, da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, muito obrigada pelo seu tempo aqui com o Jornal Popular. Uma honra, um abraço para todo mundo de Goiás, para todo mundo que acompanha o Jornal Popular, que tantos anos também fui assinante. É sempre um prazer falar com vocês e seguimos à disposição aqui em Brasília. Obrigado, um abraço carinhoso para vocês. E a gente fica por aqui. E não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde tem um programa novo em seu tocador preferido. Vá lá que você encontra também todo o acervo do programa. Tchau!